Seja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar novamente trazendo a palavra aqui para os irmãos. Agora eu estava sentado ali e fiquei pensando um pouco. Hoje os irmãos vão enjoar de ouvir minha voz, né? Eu já comecei aqui com a escola bíblica, né? Já falei bastante. E agora aqui na frente trazendo a palavra para nós. Irmãos, antes de começar, gostaria de fazer de novo a leitura, a primeira leitura que eu havia feito, né? Hebreus 10, 25. Não deixemos de unir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não sei se os irmãos pegaram aqui, mas hoje eu gostaria de falar sobre comunhão, né? Continuem em comunhão, ou permaneçam em comunhão, é o tema da mensagem desta manhã. Como sabemos, meus irmãos, nós como igreja estamos sempre em comunhão aqui nos cultos, né? Estamos sempre nos direcionando para cá, né? Graças a Deus nós somos uma pequena igreja. Aqui eu creio que, digamos, 70% faça parte da mesma família, né? A família Guilherme. Que é uma coisa muito boa, né? Que estão sempre unidos, né, também durante a semana, não somente aqui nos cultos, né? Mas mesmo eu, por exemplo, que moro um pouco distante, que a minha família hoje, meus pais estão em outro estado, né? Não estão morando comigo, eu me sinto também em comunhão com os irmãos, né? Estou sempre em constante contato, sempre com o irmão Luiz, às vezes com o irmão Anthony, o diácono Antônio, às vezes o irmão Mateus sempre manda mensagem, o irmão Lucas. Então eu posso sempre contar com os irmãos aqui, né? E isso é muito bom, porque alguns anos atrás eu tinha um problema muito grande, né, em relação a isso, porque eu estava muito afastado, né, dos irmãos aqui da nossa igreja, né? Eu tinha muitas companhias lá de fora, né? E tem um ditado que as pessoas gostam de dizer aí fora, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? E eu acho que esse ditado, ele é uma coisa muito, muito sensata de se dizer, né? Existe um coach, né, digamos assim, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, né? Se você for pobre, mas se você andar com 10 milionários, você será o 11º. E da mesma forma, eu entendo com o que ele diz também com as pessoas do mundo, né? Se nós andarmos somente, nós como cristãos, andarmos com 10 pessoas que bebem, seremos o 11º. Se nós como cristãos andarmos com 10 pessoas que fumam, seremos o 11º. Se nós andarmos com 10 pessoas que sejam, espíritas, que sejam umbandas, nós seremos o 11º. A psicologia diz que nós somos o espelho das pessoas que andam conosco. Nós somos o espelho dos nossos pais. Se uma criança cresce numa casa amorosa, uma casa de crentes, de cristãos, dificilmente ela será diferente. Ela vai ser um crente amoroso. Se uma criança cresce numa casa violenta, onde o pai bate na mãe, onde tem constantes brigas, essa criança provavelmente crescerá e será violenta. Será uma criança brigona. Porque nós sempre espelhamos as pessoas que estão em nossa volta. E nós, como cristãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos sempre estar em comunhão entre nós, para que um possa sempre ajudar o outro. As pessoas costumam falar, aí fora, eu já ouvi muito isso, né? Eu tenho a minha fé, mas a minha fé não precisa de paredes de igreja ou de portas de igreja. A minha fé, eu tenho ela e eu não largo ela. Isso, meus irmãos, eu vejo isso como uma grande falácia das pessoas aí fora. Porque dificilmente uma pessoa que, ela pode ter a fé dela, mas se ela não for à igreja, essa fé não vai servir de nada. Os irmãos pensam, né? Às vezes a gente vê uma pessoa aí fora, a pessoa, ela vai para academia, ela está forte, às vezes eu vejo pessoas olham e falam assim, nossa, ele está indo para academia de novo, será que ele não acha que já está bom? Mas se ele parar de ir para academia, ele volta a ficar fraco, aquele músculo murcha.
E a nossa fé é exatamente isso, irmãos. A nossa fé, se nós não trabalharmos ela, se nós não estivermos em comunhão com os nossos irmãos, se nós não estivermos na igreja buscando a palavra de Deus, ela se esvai, ela diminui. E isso, a gente vê isso no dia a dia. Quantas pessoas que estavam aqui conosco na casa de Deus já não estão mais, já estão aí no mundo afora. Se você muitas vezes encontrar a pessoa, você vai ver que ela já não se veste mais como antes, ela não fala mais como antes. Muitas vezes a pessoa ela pode estar toda tatuada, como eu já vi pessoas assim, porque ela se afastou dos caminhos de Deus. Ela deixou de ter essa comunhão, né, com os irmãos. E a palavra de Deus ela nos exorta que devemos sim ter pessoas ao nosso lado, com esse mesmo pensamento, com essa mesma fé. Se a gente pegar aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Porque, irmãos, sem uns aos outros, a gente não consegue crescer, a gente não consegue desenvolver. As pessoas costumam falar aí fora: eu não preciso de ninguém para me ajudar. Está errado. Como você não precisa de ninguém, se você for ao mercado, você precisa de alguém. Você precisa de um caixa para você ter que pagar. Você precisa de um emprego para você ganhar o seu dinheirinho, para você ir lá no mercado poder fazer sua compra. Você precisa de que pessoas tenham tido ideias, por exemplo, tenham criado um celular, por exemplo. Você precisa sempre de alguém. Muitas pessoas acham que não precisa de ninguém, mas elas precisam. Inclusive para a nossa fé. Eu digo muito isso no seguinte pensamento. Imagine uma pessoa sozinha, né? Ela sente frio, ela sente fome, ela necessita de muitas coisas. Então ali, digamos que ela está numa floresta perdida ali, ela pega uns gravetos e faz uma pequena fogueira. Aí ela se aquece, mas aí ela tem que ir atrás de comida. Ela vai caçar, ela vai tentar achar alguma fruta. Quando ela volta, o que aconteceu com a fogueira? Ela está apagada. Então ele tem que ir lá de novo e acender de novo a fogueira. E isso, se a gente trazer para os nossos dias, para dentro da casa de Deus, digamos que a fogueira é a nossa fé. Por quê, irmãos? A gente acende a fogueira, mas a gente tem que continuar alimentando essa fogueira para que ela continue exalando calor, para que nós possamos nos aquecer através dela. Porque a própria palavra de Deus nos diz, né, ali, Mateus 18, 19: pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso não quer dizer, irmão, que Deus não está com você quando você está sozinho. Mas se você estiver com mais alguém, muitas vezes o seu pensamento ele não vai estar em outras coisas, somente em Deus. Porque a gente está ali na nossa casa, a gente para ali para ler a palavra de Deus, a gente senta, a gente começa a ler, daqui a pouco vem um pensamento: nossa, tem um pouco de fome, já vou fazer alguma coisa para eu comer. Será que, não sei, eu fechei direito a torneira? Nossa, amanhã eu tenho que limpar a casa. Começa a vir vários pensamentos. E muitas vezes, quando estamos com outras pessoas, a gente está falando da palavra de Deus e ouvindo outra pessoa falar da palavra de Deus conosco, esses pensamentos não passam pela nossa mente. Muitas vezes, irmãos, a gente para pensar, por exemplo, se nessa fogueira que estava acendendo tivessem, digamos, 10 pessoas ali, como seria maravilhoso, né? Um acenderia a fogueira, o outro iria buscar um pouco de lenha, o outro iria caçar para arrumar o alimento. Daqui a pouco o outro trouxe lenha, colocou, a fogueira cresceu mais, o outro trouxe água para beber, o outro trouxe algo para comer, um descansa, o outro faz alguma coisa ali, o outro faz alguma coisa aqui. E a palavra de Deus é exatamente assim, irmãos. Não adianta a gente querer achar que somente nós sozinhos que nós vamos conseguir aumentar a nossa fé, que nós vamos conseguir fazer com que a nossa fogueira se aqueça, que a nossa fogueira ela cresça sempre. Porque nós não vamos conseguir. Como foi dito aqui pela manhã, o diabo está sempre à nossa volta, sempre ao nosso contorno, né? Porque no menor vacilo que a gente der, ele dá o bote. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo. Como eu disse, muitas vezes a gente tem companhias que não são cristãs,
que não dividem a mesma fé. Não que nós não possamos, mas que nós também devamos ter os nossos amigos aqui na igreja, para que nós tenhamos em comunhão com os irmãos. Porque pensem comigo, se acontece ali de você estar ali acendendo sua fogueira, daí você se machuca. Aí vem um amigo seu do mundo. Ele não vai ajudar você com a sua fé. Ele vai jogar um pouquinho de água na sua fogueira para ver se ela apaga. E de gotinha em gotinha que ele joga aí na sua fogueira, daqui a pouco você está com ele no mar. Daqui a pouco você está com ele numa balada de madrugada. Às vezes a pessoa é casada, ele está plantando ali a sementinha, bem aos poucos. A sementinha ali, porque às vezes o amigo é solteiro, aí você é casado, ele vai falando ali como é legal sair, como é legal conhecer mulheres diferentes. E aos poucos você vai caindo naquilo ali, você vai alimentando aquilo ali. Quando você vai ver a sua fogueira, ela se apagou. E você está lá fora do mundo. Porque deixamos de ter essa comunhão entre os irmãos aqui, né? A gente pode ler lá o que nos diz Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre é aquele que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa palavra, irmão, nos traz exatamente aquilo que eu estou expressando para os irmãos, né? Quando nós temos amigos que estão na mesma comunhão que nós, que dividem a mesma fé que nós, se nós dermos um tropeço, esse amigo pode nos ajudar. Ele pode nos trazer de novo no caminho certo. Agora, se a gente tentar sempre andar sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Uma vez eu vi um estudo que diz, saindo um pouquinho aqui do assunto, eu lembrei disso agora, uma vez eu vi um estudo que diz o seguinte: se você colocar uma pessoa no meio de um deserto e durante o dia inteiro ela começar a caminhar, ela não vai sair em lugar nenhum, porque o ser humano ele tem uma pequena deficiência que ele começa a andar sempre para um lado, e quando ela vai ver, essa pessoa fez um círculo completo. Mas quando duas pessoas andam juntas, elas andam em linha reta, porque dificilmente uma vai conseguir empurrar a outra para o lado. Elas vão sempre se empurrando para frente. E é exatamente assim que é a palavra do Senhor. Nós não podemos, em momento algum, entender que a palavra de Deus está em nós e isso é o suficiente. Não, irmão, nós temos que tratar essa palavra, nós temos que tratar a nossa fé. A nossa fé, ela foi feita não para que mantemos apenas dentro de nós, mas que nós possamos expressá-las para outras pessoas. E muitas vezes as pessoas falam, mas se você tiver somente pessoas do seu lado que dividem os mesmos pensamentos que você não vai evoluir. Isso é verdade, irmãos. Por isso nós devemos ter contato com pessoas lá fora, da qual nós possamos expressar a palavra de Deus, mas também que nós possamos ter contatos, principalmente de pessoas que dividem a mesma fé que nós, para que nós possamos nos engrandecer através da palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja colocada cada vez mais em nossas vidas. Lá em Provérbios, eu gosto muito do livro de Provérbios, né? Eu sempre trago pelo menos um versículo de Provérbios, que eu acho que é um livro, assim como os Salmos, é um livro maravilhoso para que nos exorte, né? Lá em Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, irmão, sempre que possamos ter algum amigo cristão do nosso lado, para que nós possamos dividir a palavra de Deus, para que nós possamos sempre se ajudar. Se um tropeçar, o outro levanta. Se um errar, o outro ajuda a corrigir aquele erro. Eu sempre falo isso. Uma pessoa que tem sido muito importante para mim nos últimos anos é a Camila, né, minha amiga. Porque, como eu falo, né, eu tinha muitas companhias que não eram cristãs, e ela é uma pessoa que ela é cristã e ela me ajuda muito.
ela tem sido muito importante para mim. Como uma grande amiga ela tem sido. E assim, quantas vezes eu já me peguei em lugares que eu não deveria estar, irmãos? Porque, infelizmente, eu me via muitas vezes sozinho e as únicas companhias que eu tinha eram pessoas do mundo. E aquele negócio, eu contra 10, eu não conseguia trazer os 10 para cá, mas os 10 conseguiam me levar para lá. E muitas vezes esse era o meu problema, eu não conseguia enxergar isso. Eu achava isso, normal, pelo menos eu não estou em casa. Mas eu estava errando, irmãos. E muitas vezes uma pessoa do nosso lado, ela pode nos ajudar referente a isso. Ela pode nos tirar desse caminho de trevas, né? Porque por mais que sejamos luz, irmãos, nós não podemos nos adentrar no meio de uma floresta escura e achar que nós vamos ficar lá e que nós vamos enxergar para sempre. Se a gente fizer isso, uma hora a luz apaga. Nós temos que tomar muito cuidado, como diz aquela passagem, né, das noivas, né, da noiva prudente, que elas andavam juntas e elas levaram óleo, para quando aquele óleo apagasse, elas tivessem o óleo de reserva. E as outras que não eram prudentes não tinham óleo. Assim também somos nós, meus irmãos. Nós temos sempre que ter a prudência. Hoje de manhã nós estudamos aqui, né, sobre a atenção, sobre a falta de atenção, no caso, né? E muitas vezes a gente não tem atenção nesses pequenos detalhes, né? Ali acho que ninguém chegou a comentar, mas ali na lição está escrito, né? O diabo está nos pequenos detalhes. E a mais pura verdade, porque ele não tenta te pegar com uma coisa super enorme, uma coisa grande, ele não joga um caminhão em cima de você. Ele vem, pinga uma gota d'água. Daqui a pouco ele pinga uma gota d'água. Como acho que foi o irmão André que falou semana passada, né? Depois de um tempo, a gente está com o cabelo encharcado. Mas a primeira gotinha a gente não percebe. E são esses pequenos detalhes que muitas vezes nos tiram do caminho do Senhor. São esses pequenos detalhes que muitas vezes nos distraem, né? Essa distração, como nós aprendemos pela manhã, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir com um amigo lá fora, ela pode vir com o celular, né? Ela pode vir no trabalho. Eu vejo muitas vezes pessoas que são casadas, fugindo mais um pouquinho aqui do tema, né? Às vezes a pessoa ela é casada, mas ela está sempre de conversa com uma pessoa do sexo oposto que é solteira. Isso, meus irmãos, é uma armadilha do diabo. A pessoa que é casada, o homem que é casado, ele não pode estar de conversinha ali o tempo inteiro com a mulher solteira. Porque no primeiro problema que ele tiver, na primeira briga que ele tiver, ele vai começar a olhar para ele e pensar: a minha mulher não é assim. A minha mulher não me trata bem desse jeito. Porque são essas pequenas coisas que nos tiram da comunhão com Deus. E eu vejo muito isso, né? Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, no primeiro errinho que ela comete, ela pula fora da igreja. Eu, graças a Deus, eu tive esse pensamento, né? E por mais que eu fizesse algo errado, eu nunca saí daqui. E graças a Deus, foi isso que me segurou. Eu sempre, já até comentei com os meninos aqui no final do ano, graças a Deus que eu tenho todos vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como eu havia comentado, né, muitas vezes eu fico lá na minha casa sozinho. Meus pais não moram mais aqui em São Paulo. E muitas vezes eu não tenho contato diretamente com a minha família de sangue. Eu sempre falo para os meninos aqui, né? Vocês são minha família. Vocês não são. Eu não tenho o mesmo sobrenome que vocês. Eu não tenho o mesmo sangue, o mesmo DNA que vocês. Mas eu estou unido em comunhão com vocês. E que assim como eu sempre estive, irmãos, que os irmãos possam
para que nós possamos orar uns pelos outros, para que nós sempre possamos estar nessa mesma comunhão. Eu quero agradecer a oportunidade que foi dada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.